Olá! Nessa nossa terceira aula de comercialização e mercados, trataremos do assunto planejamento. Nós veremos como nós nos apropriamos de conhecimentos das aulas anteriores para que nós escolhamos um caminho para a gente poder comercializar de forma favorável ao agricultor e à agricultora. Então vamos nessa? Vamos planejar? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando alguém me fala sobre marketing? Bom, eu penso em comunicação, propaganda, telefone. Bom, marketing para mim acho que é um modelo, um processo que você usa para fazer o seu consumidor, o seu cliente gostar mais do seu produto. Marketing, para mim, me vem na cabeça vendas. E acho que são estratégias que as pessoas pensam para vender mais e para divulgar o produto. O que vem na sua cabeça quando alguém te fala sobre a marketing? Marca. Marca? Só marca? Sim, pode ser Audi, Volvo, Jeep, né? Bom, apesar do que vimos, marketing não se resume a marcas e propagandas. Na verdade, marcas e propagandas são apenas uma das funções do marketing. Mas afinal, o que é marketing? Marketing é uma função organizacional responsável pela criação, comunicação e entrega de valor para os clientes. Então, em primeiro lugar, precisamos entender o que significa planejamento. Planejar significa escolher um caminho para que nós possamos atingir os objetivos que foram escolhidos pelos agricultores e pelas agricultoras. No caso do que nós estamos vendo nas nossas aulas, nosso objetivo é que o agricultor e a agricultora possam se apropriar de conhecimentos para que eles possam, eles próprios, planejar e comercializar suas produções sem a presença de intermediários. Então, quando nós falamos em planejar um caminho, significa então que nós escolhemos quais são as nossas estratégias para que nós possamos atingir os mercados que nós próprios escolhermos. Olá pessoal, tudo bem? Tudo! Hoje nós vamos falar sobre estratégia em marketing. Aê! A estratégia está presente em vários aspectos do nosso cotidiano. Desde o técnico de futebol que escala o time e planeja as melhores jogadas para conquistar a vitória, até você que sempre está pensando o que pode ser feito para atingir os seus objetivos. O nosso objetivo hoje, nesta aula, é mostrar como você pode usar a estratégia em marketing para alcançar os seus objetivos e ajudar no seu negócio. Mas o que é estratégia? Antes de definirmos estratégia em marketing, nós precisamos definir o conceito de estratégia. Estratégia é a definição dos objetivos básicos em longo prazo de uma empresa e a adoção das ações adequadas e a utilização de recursos para atingir esses objetivos. Antes de definir uma estratégia em marketing, você precisa antes definir quais são os seus objetivos. O objetivo é uma meta ou propósito que deseja se alcançar. Depois que você definir os seus objetivos, nós vamos mostrar para você como criar uma estratégia de marketing. Estratégia de marketing são os planos desenhados para atingir objetivos do marketing. O objetivo de uma estratégia de marketing é colocar a organização numa posição de cumprir eficientemente a sua missão. Para alcançar os seus objetivos e criar uma estratégia de marketing, é necessário a utilização de um planejamento estratégico. Planejamento estratégico é o processo pelo qual as organizações analisam e aprendem com seus ambientes internos e externos, estabelecem a direção estratégica, pretendem mover a organização nessa direção e implementam essas estratégias a fim de satisfazer seus principais interessados. O processo de planejamento estratégico envolve responder 4 perguntas. Quais? Aonde estamos? Para onde vamos? Como chegaremos lá? Estamos conseguindo chegar lá? As 4 perguntas respondidas, nós vamos agora te mostrar 5 formas para você implementar o seu planejamento estratégico. As formas são matriz FFOA, segmentação de mercado, diferenciação, posicionamento e entrega de valor. A matriz FFOA orienta o pensamento estratégico, ao mesmo tempo em que faz o agrupamento das forças e fraquezas da empresa, com a justa posição das ameaças e oportunidades do mercado. Detectadas as forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e colocadas na matriz, podemos encontrar os seguintes resultados: forças e oportunidades, forças e ameaças, fraquezas e oportunidades, fraquezas e ameaças. De
de mercado consiste em subdividir o mercado maior em grupos menores. Para a segmentação de mercado, você precisa definir quais são os seus potenciais compradores e, com isso, definir a estratégia adequada para atingi-los. Exemplo: você é um agricultor e planta maracujá orgânico. Pelo seu conhecimento do mercado, sabe que muitas pessoas compram maracujá para fazer sucos e mousses. Entretanto, dentro deste grande mercado de consumidores, somente uma parte deles se preocupa com os males que os agrotóxicos podem fazer e exigem produtos orgânicos. Logo, sabendo dessa informação, você deve focar as estratégias para atingir este pequeno grupo e não o grupo todo de consumidores de maracujá. Diferenciação envolve a criação de diferenciais na oferta do produto ou serviço em destaque com a concorrência. Visa aumentar o valor do produto ou serviço oferecido ao cliente. Quando a diferenciação é bem feita, gera uma vantagem competitiva para o produto ou serviço. Exemplos de diferenciação são: diferenciação baseada nos funcionários, diferenciação baseada no canal, diferenciação baseada na imagem e diferenciação baseada em serviços. Posicionamento é a construção da marca na mente do consumidor, ou seja, qual é a primeira informação que vem à cabeça do consumidor quando ele pergunta sobre algum produto ou uma marca em específico. Exemplo: a pizzaria X posiciona-se no mercado como sendo a entrega mais rápida da cidade. Porém, quando o Sr. João pediu uma pizza para a família, o pedido demorou horas. Certamente nesse caso, o Sr. João ficou insatisfeito e passará a comprar da pizzaria Z, que cumpre com o prometido. Antigamente, as empresas criavam e vendiam os produtos sem se preocupar se era isso que o cliente queria ou precisava. Portanto, com o passar dos anos, os clientes passam a ficar mais exigentes e as empresas precisaram mudar o foco para o que o cliente quer e deseja e não mais para aquilo que eles produziam. É preciso descobrir o que o cliente quer e, uma vez descoberto, você deverá criar estratégias para saber como atendê-lo e como entrar na mente dele. Seu cliente somente perceberá valor no seu produto se você conseguir fazer com que ele perceba que seu produto é exatamente aquilo que ele precisa e deseja. Vale lembrar que você deverá estar confortável em atender às necessidades do seu cliente. E quando nós falamos nesse caminho do planejamento, em primeiro lugar, nós precisamos levantar então o ambiente com o qual nós fazemos trocas. Então, quais são as oportunidades e quais são as ameaças que esse ambiente pode trazer para o agricultor e para a agricultora. Na aula anterior, nós falamos sobre quem é o cliente, o que é valor para o cliente, quem seriam os concorrentes, quais seriam as articulações de mercado presentes. Então, o agricultor e a agricultora que queiram comercializar eles próprios as produções deles, precisam, em primeiro lugar, entender o que significa planejamento e se apropriar dessas informações de mercado. Para daí planejar. E quando nós falamos no planejamento da nossa produção e da comercialização, nós falamos em nos apropriar dos conhecimentos da área de marketing, isto é, entender quem é o cliente, o que é valor para o cliente e como traduzir isso em produtos e serviços que tragam valor para o cliente. Então, vamos falar dos 4 P's do marketing ou marketing mix, que é a forma como se materializam as ofertas no plano concreto. Quando nós planejamos uma oferta para um mercado, essa oferta se materializa em 4 dimensões: a dimensão produto, a dimensão comunicação, a dimensão distribuição e a dimensão preço. Vamos a cada uma delas. Por que você acha que é diferente o preço da batata que você compra na feira daquela comprada no supermercado, aquelas congeladas em saquinhos prontos para fritar? Bom, eu acho que é porque passa pela indústria, tem que muitas pessoas trabalhando ali, aí tem que ter um custo adicional para poder pagar tudo que foi feito. Bom, o lance da batata, eu creio que por você já ter ela picadinha congelada no supermercado, você já queimou várias etapas para trás. Então, dentro desse processo tem mão de obra, tem gente que fez todo o processo para deixar ela picada. Quando falamos na dimensão produto,
O objetivo central é entender como se dá essa materialização de valor para o cliente. Quando o cliente adquire uma oferta, ele toma contato inicial com essa dimensão que é chamada dimensão produto. Então, nós temos que planejar quais serão as características do produto e dos serviços que nós ofertaremos aos clientes, qual é a marca que esse produto e esses serviços terão, qual seria, no caso de produtos físicos, a embalagem e a rotulagem que caracterizarão esse produto, que abrigarão esse produto, para que ele possa, então, ser veículo de satisfação para o cliente. Uma embalagem é um recipiente ou envoltura que armazena produtos temporariamente e serve principalmente para criar melhores condições de transporte e proteção. Identificar a marca também é uma importante função da embalagem, bem como transmitir informações para os clientes. A embalagem exerce importante papel na decisão de compra dos consumidores. Sendo este o primeiro contato do comprador com o produto, a embalagem é capaz de atraí-lo. A embalagem deve ter uma imagem favorável e persuadir os clientes. As embalagens de alimentos geralmente são produzidas em metal, plástico, vidro e papel. É importante saber que o consumidor está disposto a pagar mais por conveniência, aparência, confiabilidade e marca. As embalagens contribuem para o reconhecimento instantâneo da empresa ou da marca. Uma embalagem inovadora pode trazer grandes benefícios para os consumidores e lucros para os fabricantes. O rótulo é a identidade do produto. Ele é importante tanto para o produtor quanto para o consumidor. Seus principais objetivos são identificar produto e marca, classificar o produto, promover o produto e comunicar informações importantes. Algumas informações devem constar em todos os rótulos: marca registrada, informação nutricional, instruções sobre preparo e uso do alimento, informações da empresa fabricante e atendimento ao consumidor, prazo de validade lote, tipo de produto, lista de ingredientes e advertências de acordo com regulamentos específicos. Por isso, analise seus concorrentes, estude e entenda seus clientes e seja criativo. Quando falamos na dimensão comunicação, o objetivo central é entender como se aproximar do cliente e como se relacionar com ele. Comunicação não é só fazer propaganda, mas o relacionamento é essencial. Nós podemos nos comunicar com os clientes fazendo folhetos, conversando com eles, produzindo eventos. Então, são uma série de ações para que nós possamos nos aproximar do cliente e comunicar que aquele valor que ele espera num determinado produto ou serviço está disponível nessa oferta que nós colocamos à disposição. Agora, para mostrar como funciona o processo de comunicação, vamos usar um exemplo para demonstrar melhor. Esse processo começa com o emissor, que no caso é o produtor orgânico que quer vender e comunicar os seus produtos. Por fim, temos o receptor, que é com quem ele quer comunicar, que no caso é o cliente. Após isso, o produtor tem duas decisões a serem tomadas. Primeiramente, a mensagem, que são as informações que ele vai passar para o cliente. Essa mensagem é muito importante, porque ela deve transmitir credibilidade, mostrando que o produtor conhece sobre o seu produto e passar segurança para o cliente. Bom, igual eu estava te explicando, a diferença dos produtos orgânicos para os produtos convencionais é que eles não possuem agrotóxicos, ou seja, previnem uma série de doenças como câncer, alergias. Além disso, preserva o solo, pelo fato de não utilizar produtos químicos que degradam. E por fim, o sabor e a quantidade de nutrientes é muito superior aos demais.
A segunda escolha é o canal, que é como essas informações vão chegar até o cliente. No caso, já foi escolhida que é a venda direta, no caso a feira dos produtos orgânicos. O terceiro passo, temos a interpretação do cliente, que é uma etapa muito importante também, pois se a interpretação do cliente não for bem, a resposta será negativa. Não, cara, eu gostei demais dos produtos, eu não entendia a diferença dos produtos orgânicos, mas pude perceber o quão benéfico ele pode ser na minha vida. Que bom então. Eu vou querer 3 laranjas e esse abacate, por favor. Vou botar para você agora. Nesse caso, a interpretação foi bem sucedida. O cliente entendeu as informações que o produtor queria passar, resultando numa resposta positiva também. Ele comprou os produtos. Por fim, temos o retorno do cliente, que é o que ele achou sobre o processo de comunicação. Mãe, cara, você vem aí todo sábado? Todo sábado estamos aqui. Não, então vou voltar aí demais. Gostei demais obrigado, do atendimento e dos produtos também. Bom demais ter te atendido. Obrigadão. Até mais, viu? Falou. Esse é um exemplo de processo de comunicação bem sucedido. Quando nós falamos na dimensão distribuição, em primeiro lugar, nós nos reportamos aos canais a partir dos quais os produtos serão distribuídos para chegar até o cliente. Existem vários canais possíveis. Em alguns casos, nós podemos fornecer direto ao cliente, e isso é canal nível 0. E nós podemos vender por meio de lojas, canal nível 1, ou podemos vender por meio de atravessadores, então canais com mais níveis. Nossa intenção, quando nós falamos em economia, quando a gente está falando em comercialização, nosso objetivo é que você, agricultor, você, agricultora, possam prescindir desses canais de distribuição que tem intermediários e vender você próprio a sua produção. Mas, de qualquer forma, é importante que você entenda que existem outros canais. Pelo amor de Deus. O que foi, Abi? O que aconteceu? Senta aqui, vamos conversar. Eu acabei de voltar lá do bar do tio Zé e ele me devolveu todas as minhas hortaliças e falou que não vai mais vender. Mas por quê? Segundo ele, elas estão ficando paradas lá porque ninguém quer comprar. Mas eu não entendi por quê. Eu cultivo elas direitinho, eu nem uso agrotóxicos. Eu nem sabia que você cultivava hortaliças assim. Mas você tá vendendo no bar do tio Zé? Por quê? Uai, você já parou pra pensar que lá pode não ser o melhor lugar pra você vender? Geralmente quem vai no bar vai pra beber, se divertir. Mas me explica isso tudo tintim por tintim, que eu não entendi muito bem. Vamos falar, por exemplo, de distribuição, que é uma das bases mais importantes do marketing. Olha só. Nossa. A Gabriela tá com um problemão na hora de distribuir suas hortaliças, mas isso é porque o canal que ela tá usando não é adequado. Se você pensar, os produtos da Gabriela são orgânicos, livres de agrotóxicos e muito mais saudáveis. Um produto diferenciado assim, vale a pena pagar um pouco mais por ele. Então, se você quisesse comprá-lo, onde você ia procurar? Provavelmente não no bar do tio Zé, porque a imagem do ponto de venda simplesmente não combina com a imagem do seu produto. Então, lembre-se disso. As suas estratégias de preço, produto, comunicação e distribuição têm que estar unidas e relacionadas e coerentes entre si. Afinal de contas, o que é a distribuição? Podemos dizer que a distribuição é um conjunto de atividades realizadas desde a produção de um produto que garantem que o mesmo chegue nas mãos dos consumidores no lugar e na hora que eles desejam. No marketing, a distribuição envolve atividades como transporte, variedade de produtos, armazenagem, abrangência e escolha dos canais de distribuição. A escolha dos canais de distribuição é a atividade mais importante. É ela quem define como todas as outras atividades irão ser realizadas, sempre buscando a melhor maneira do produto ser entregue aos consumidores. As outras atividades são o transporte, que define a maneira pela qual o produto vai ser levado até o ponto de venda, gerar variedade de produtos, sendo responsável por oferecer produtos para os clientes das mais diversas marcas, formas, tipos, quantidades e sabores. A armazenagem, que
que é a escolha de lugares apropriados para se manter os produtos até que o próximo cliente os compre. E gerar abrangência, que se refere a aumentar o alcance dos produtos nos mais diversos locais e regiões por todo o país. Essas atividades, quando realizadas da forma correta, fazem com que o produto fique mais barato e assim atraia mais clientes. Além de todas essas atividades, também são funções dos canais de distribuição: vender e negociar os produtos com os clientes, realizar o serviço de apoio com informações úteis a respeito do produto e realizar a comunicação dos produtos para os clientes. Outras contribuições dos canais de distribuição são gerar especialização do trabalho, fazendo com que cada membro realize atividades que possuem mais experiência, economia, já que não há necessidade de se realizar grandes investimentos em estrutura, eficiência do trabalho e utilidades de lugar, fazendo com que o produto fique mais próximo do cliente, utilidade de tempo, fazendo com que os produtos estejam disponíveis para os clientes na hora em que eles desejam, e utilidade de forma, disponibilizando inúmeras opções de formatos de produtos para os consumidores que irão escolher de acordo com as suas necessidades próprias. A dimensão preço materializa o resultado do processo de comercialização no que tange às trocas financeiras. Então, quando nós falamos na dimensão preço, nós estamos falando em planejar o que o cliente vai pagar, o preço que o cliente vai pagar por esse produto e pensando em atingir o preço justo, isto é, o cliente deve ficar satisfeito com os produtos e achar que ele pagou o preço justo por eles, mas também temos que pensar no custeio da nossa produção. Entender custeio é fundamental para que nós tenhamos uma comercialização favorável, para que haja então retorno do investimento que o agricultor e a agricultora fazem, colocando todo o seu trabalho à disposição para produzir aqueles produtos e serviços. O que é custo e o que é preço? Não sabe? Não tem nenhuma ideia? Custo, faça uma ideia, preço é o valor de venda do mercado. Você decide tirando a porcentagem que se paga. O custo eu jogo uma porcentagem de 30%. Eu pago um valor de 10% e jogo 30%. Aí o que é custo e o que é preço, isso hoje varia demais, porque tem certas mercadorias que tem um custo mais alto, tem aqui que tem um custo mais estável, depende da sorte de cada produtor ter uma chance melhor de produzir uma coisa melhor. O que produz melhor pode sair, às vezes, ter mais caro um pouquinho, mas tem mais chance de ter um lucro melhor porque a mercadoria sai com mais qualidade. Então, na hora da venda, tem mais chances para ser melhor o consumo também. E o preço, ele influencia na sua compra? Eu acho caro, só que eu compro porque é bom para minha saúde e tem ótima qualidade. Então compensa? Compensa. Muito obrigada. Antônio, se o concorrente muda o preço, você acha que deve mudar também? Bom, depende a estrutura do produto, da qualidade do produto. Se o produto dele é igual ao meu, eu tenho que mudar, porque eu tenho que trabalhar de acordo com ele. Mas se o meu produto for melhor, aí eu tenho que vender mais caro que ele. E se for mais fraco, eu tenho que vender mais barato. Oi, Ana. Como está o andamento para abrir a sua empresa? Está indo. Sabe como é, né? Um pouco complicado. Mas o que você está fazendo agora? Eu estava tentando determinar os custos para o meu produto, mas eu estou com um probleminha aqui. Talvez você possa me ajudar. Claro que é. Eu ainda não sei qual a diferença entre custo e preço. Você pode me explicar? O custo é tudo aquilo que você gasta para produzir o seu produto até que ele chegue ao mercado. Por exemplo, mão de obra, matéria-prima, isso são os custos. Preço? Bom, o preço é o que você cobra do seu cliente para entregar um produto ou serviço. Entendi. Não é difícil, mas como eu faço para determinar esse preço? Sim. Para determinar o preço tem uma outra história que demanda mais tempo. O custo é o gasto econômico que representa a fabricação de um produto ou a prestação de um serviço. Ao estabelecer o custo de produção,
é possível determinar o preço de venda ao público do bem em questão. O preço ao público é a soma do custo mais o lucro. O custo de um produto é composto, por exemplo, pelo preço da matéria-prima, o preço da mão de obra direta usada na sua produção, o preço da mão de obra indireta usada para o funcionamento da empresa, entre outras coisas. O preço é o valor monetário expresso numericamente associado a uma mercadoria, serviço ou patrimônio. Ele tem que ter pelo menos o valor dos custos que foram necessários para a sua produção, para não se obter prejuízo. Além disso, é o principal determinante na hora da escolha de um bem. Por isso, é fundamental administrar os recursos com eficácia e eficiência, a fim de gerar produtos ou serviços com preços e valores competitivos. Então, quando nós pensamos em planejar uma oferta para um mercado, nós temos que nos apropriar daqueles conhecimentos das aulas anteriores para entender quem é o cliente, o que é valor para o cliente, quais são as embalagens que ele valoriza, que ele reconhece como condutoras de valor para aquele produto ou serviço, entender quem são os concorrentes que nós podemos enfrentar, quais são as outras organizações que podem fornecer o mesmo valor, o mesmo pacote de valor para o cliente, né? Enfim, nós precisamos entender a dinâmica dos mercados. Mas entender essa dinâmica dos mercados não significa necessariamente entrar na onda da competição. Como nós vimos na nossa primeira aula, nosso objetivo é que a comercialização seja favorável ao agricultor e à agricultora e, portanto, entender esse processo da comercialização favorável também significa discutir a lógica da competição. Será que ela é saudável realmente para o agricultor e para a agricultora que querem comercializar eles próprios suas produções? Nós enfrentamos dilemas quando nós nos apropriamos desses conhecimentos. Qual o caminho a seguir? Quando nós falamos nos dilemas, eles são essenciais, porque dilemas significam que nós temos caminhos alternativos a seguir. O agricultor e a agricultora que pretendam eles próprios planejar e comercializar sua produção podem enfrentar dilemas quando acessam os mercados. Por exemplo, a gente sabe que para poder vender para o PAA, para o PENAE, para os programas públicos, um produto agroecológico e obter aquela parcela superior de pagamento, esses produtos precisam ser certificados. E para a certificação acontecer, existe um tempo de conversão. Será que pular o tempo de conversão porque ninguém vai descobrir, será que isso é ético? Será que isso é correto? Se nós pensarmos, então, no agricultor e na agricultora que estão planejando sua produção, estão comercializando direto e, por exemplo, vendem seus produtos numa feira e percebem que a sua demanda tem aumentado, será que é ético, será que é correto comprar produto do vizinho porque não conseguiu aumentar a sua produção? Portanto, entender de planejamento a partir da lógica da economia popular solidária significa, então, nos apropriarmos desses conhecimentos para que a gente possa planejar e executar a nossa produção e comercializá-la de forma diferente da realizada pela economia de mercado. Agora, que mercados são esses que nós podemos ocupar? Esse será assunto da nossa próxima aula. Vimos nas aulas anteriores que uma comercialização favorável ao trabalhador é aquela que não traz somente resultados financeiros positivos, mas promove reconhecimento junto à sociedade com a qual os trabalhadores fazem trocas, ao mesmo tempo em que se preserva e melhora as condições ambientais. Mas para alcançar esses resultados, precisamos planejar a produção e a comercialização a partir do caminho escolhido pelos trabalhadores, unidos em organizações produtivas solidárias. Não basta planejar, é preciso tirar as ideias do papel e, de forma diferente das organizações da economia de mercado, enfrentando com coragem os dilemas que se apresentarão. E para isso, precisamos de recursos que, individualmente, podem ser difíceis de juntar. Na próxima aula, vamos refletir como superar esses desafios e avançar.